E é se humilhar demais. De quem que eu tô falando? Eu tô falando do Lula fazendo comentário em relação ao Bolsonaro e ao pedido inusitado dele, para não dizer patético, a Joe Biden. Mas antes de compartilhar com vocês essa notícia, eu pediria para deixar o seu like, seguir o nosso conteúdo e, se der mais ainda, apoie o nosso canal. O nosso Pix é doutorjcr@gmail.com, desde já muito grato. E vocês estão vendo agora no Brasil 247, é se humilhar demais, como nós dissemos, diz Lula sob pedido de Bolsonaro a Biden por ajuda, entre aspas, nas eleições. Bom, ajuda entre aspas, evidentemente, né? É uma tentativa ou um golpe de Estado aqui. O que ele foi fazer lá, na verdade, foi pedir a bênção aos Estados Unidos, que são um país que dá golpe na América Latina, mas não mais esses golpes violentos, usando armas, né, exército. Isso foi lá em 1964. Tá? Os golpes agora são golpes parlamentares, são subversões do processo, são levantes populares de uma maneira disfarçada, com pautas geradas para, junto com a imprensa, criar um clima onde o parlamento de qualquer país, então, derruba o presidente através de um voto de confiança, através de um processo de impeachment, como está acontecendo agora, já 2 tentativas de derrubar o presidente do Peru, é justamente isso. Tá? Lá o Chile agora também passou pela mesma coisa. Lá o Boric lá também, com problemas também, é a mesma coisa. Esse é o processo subversivo que os Estados Unidos patrocina naqueles países onde ele tem seus interesses contrariados. Quais são esses países? São os países que querem ser independentes, dono do seu nariz e não uma colônia. Mas o Bolsonaro ele vai lá abanar o rabinho, como ia para o Trump, porque ele assumiu, sim, não é, que o Brasil é uma colônia americana. Foi lá, jurou bandeira, não é, aos Estados Unidos, né? Realmente, não é? Começou assim. Né? E agora ele foi lá pedir: Joe Biden, deixa eu dar um golpe no Lula. Você deixa. E como é que isso aconteceu? Bom, vocês sabem, né? Na tal sala da reunião privada estava o embaixador brasileiro, parece, né? Estava o Lula, o Bolsonaro, estava o Joe Biden e estava um secretário. Só esses 4. E aí a notícia vazou para a agência de notícia Bloomberg, que é uma das maiores agências de notícia do mundo. E por que vazou? Essa é a questão. Por que vazou? É claro que foi uma atitude totalmente inusitada, louca, maluca, uma submissão ridícula vinda de um chefe de Estado. E vazou porque Joe Biden nunca vai apoiar Bolsonaro numa investida dessa. Sabe por quê, gente? Porque na virada de 2023 para 2024 vai ter eleições nos Estados Unidos e o Trump vai concorrer. Então, um golpe aqui seria uma sinalização e um fortalecimento dos radicais lá do Trump, que o Joe Biden já disse que estão mais vivos do que nunca. Mas o Lula nem acreditou. É se humilhar demais, diz Lula sob pedido de Bolsonaro a Biden por ajuda nas eleições. O Bolsonaro está simplesmente desesperado, né? Não sabe mais o que fazer, né? Fazer o quê? País destroçado, inflação recorde, desemprego, mortandade de 670 mil pessoas, grande parte culpa dele. Ele com medo de ir para a cadeia por todos os crimes contra as instituições republicanas que ele já cometeu até agora. Não é? Então, entendeu? Não tem muita alternativa para ele. Ele está apelando geral. Lembrando que lá o tenente Bolsonaro ele foi acusado de tentativa ou prática de terrorismo contra os seus camaradas e os civis. Isso lá. Tá? Lá atrás, tenente. Então, sabe? O cara já era radical desde aquela época. E então, conforme você já deve saber, segundo a Bloomberg, como eu falei, Bolsonaro pediu a Biden ajuda para vencer a eleição, afirmando que defende os interesses dos Estados Unidos. Cara, um traidor da pátria. Não, eu defendo o interesse dos Estados Unidos no Brasil, sabe? Para vocês roubarem todas as nossas riquezas. Eu defendo vocês lá, os seus interesses. Enquanto o Lula defende os do Brasil. É literalmente isso. O Lula sempre defendeu os interesses do Brasil. O Bolsonaro vai lá e declara para o presidente dos Estados Unidos que ele está ali, ele é melhor para os Estados Unidos porque ele defende os interesses dos Estados Unidos no Brasil. Né? Aí você vai dizer, não, é mentira, o cara mentindo, o outro disse aí em um vídeo, contra a desinformação. Tá bom. Porque acreditar em Papai Noel. E foi essa entrevista do Lula, foi entrevista à Rádio Vitoriosa de Uberlândia, Minas Gerais, no dia 14, hoje.
detonou Bolsonaro ao comentar a reportagem da Bloomberg que dá conta de um pedido de ajuda do brasileiro ao presidente dos Estados Unidos para Joe Biden não deixar Lula vencer a eleição presidencial esse ano. É um golpe de Estado. Não é? É isso. Lula disse não acreditar na informação por ser humilhação demais. O Bolsonaro está aí para humilhação? Está nem aí. O atual presidente foi participar de uma cúpula fracassada nos Estados Unidos porque 12 presidentes não foram. O presidente do México não foi, a maioria não foi, mas o Bolsonaro foi lá lamber as bolas e as botas do Joe Biden. 12 presidentes não foram. Quando ele fala que a conversa foi extraordinária, que foi fantástica, diga o que aconteceu, diga qual foi o acordo. Ele foi lá, segundo a imprensa americana, pedir para o Biden ajudar ele a não deixar eu ganhar as eleições? Pergunta o Lula. Será que isso é verdade? O Lula ainda duvida. Eu vi ontem na imprensa americana que o presidente Bolsonaro foi dos Estados Unidos pedir para o Biden ajudar ele a não deixar eu ganhar as eleições. Por Deus do céu, eu não acredito que seja verdade, não acredito. Isso é se humilhar demais. É isso. Não é só se humilhar demais, não. É humilhar o Brasil, porque ele representa a brasilidade. A humilhação é de todos os brasileiros, O mundo todo que leu, que foi a matéria mais lida quando foi publicado no mundo, veem o povo brasileiro igual ao Bolsonaro. Igualzinho, ou seja, um merda. Na sequência, Lula, com os olhos fixos na câmera, que transmitia a entrevista, teceu inúmeras críticas a Bolsonaro. O seu Bolsonaro precisa criar coragem de conversar com o povo, parar de fazer motociata. Faz motociata porque não tem nada mais para fazer, não tem proposta, não tem nada, como nunca teve. Bicicletata, cavalada e aviãozada e lanchaciata. O Lula esqueceu. Ele só sabe fazer essas coisas que envolvem os milicianos dele. Vai para a rua conversar com o povo, vai explicar a causa da fome, vai explicar o preço da gasolina, o preço do óleo diesel, vai conversar com as pessoas. Quem vai ganhar as eleições nesse país não é o Lula, não é um candidato, não é um partido. Quem vai tirar do Bolsonaro é o povo brasileiro que está cansado de tanta mentira, cada mente 8 vezes por dia, de tanta sordidez, de tanta injúria, de tanto pecado. É um presidente que utiliza o nome de Deus em vão e você olha na cara dele, nos olhos dele, quando ele fala e ele não acredita em Deus, com toda certeza. E ele fala em Deus por conta das eleições. Não tem pecado maior que utilizar o nome de Deus em vão. É isso. Como é que uma pessoa que fala em Deus pode cultuar a morte, pode literalmente ser um propagador do que é pior? Ele declarava que deveriam ter morrido 30 mil brasileiros lá durante a ditadura militar de 1964, que a ditadura tinha errado. Então, como um homem desse cultua Deus? Não, ele usa Deus como instrumento político, junto com os evangélicos dele. É isso que ele faz.